Uma das questões mais importantes em negociação é você saber o seu preço de reserva. O que é o seu preço de reserva? Preço de reserva é o maior valor possível que o comprador aceita pagar e o menor valor possível que o vendedor aceita vender, aquele bem ou aquele serviço. Vamos entender um pouquinho melhor como é que funciona? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho hoje, um amigo meu está vendendo uma casa. Ele está vendendo a casa e falou, Mário, faz uma visita lá, dá uma olhada, vê se te interessa a casa e tal. Então eu sou o comprador, meu amigo é o vendedor. Eu vou até a casa dele, faço uma vistoria, entendo um pouco do assunto e falo, nossa, pergunto para algumas pessoas e tal, falo, poxa, essa casa aqui vale 200 mil reais. Coloco isso na minha cabeça. Mas eu, comprador, não estou disposto a pagar mais do que 180 mil reais. Tá? Eu como comprador. O vendedor pensou, poxa, essa casa aqui vale mais ou menos 210 mil. O vendedor pensando. Mas ele não aceita vender essa casa por um valor menor que 170 mil. Tá claro? Então o comprador acha que vale 200 e não paga mais de 180. Qual o preço de reserva do comprador? 180. Ele não paga mais que 180. O vendedor acha que vale 210, mas aceita receber 170. O preço de reserva, o valor mínimo que ele aceita receber por aquela casa é de 170 mil. Vamos então entender aqui no quadro para ficar mais fácil. Então, o vendedor acha que a casa vale 210, mas topa vender por 170. O comprador acha que a casa vale 200 e aceita pagar 180. Ok? Naturalmente, na negociação, você não está, nenhuma das duas partes vai chegar direto no valor em que topa pagar. O que eu estou falando então? A primeira proposta do comprador, ela é de 150 mil reais. E a primeira proposta do vendedor é de 190 mil reais. Ok? Então o vendedor falou assim, pô, 190 mil. E o comprador falou, eu pago 150 mil. As negociações vão e voltam, e isso não... isso evolui vagarosamente. Em algum momento, essa caminhada... Então o comprador faz esse movimento para cá, o comprador tem interesse em fazer um negócio, ele começa a aumentar a sua proposta para ver se chega próximo do valor do vendedor. E o vendedor também, querendo fazer o negócio, ele começa a diminuir o valor da sua proposta. Em algum momento, essas propostas aqui avançam, até uma certa altura em que, um exemplo hipotético, tá? O comprador faz uma proposta de 175 mil. Tá? Neste momento em que o comprador, depois de alguns dias, algumas semanas, as propostas avançam, o comprador entrou dentro do preço de reserva do vendedor. O que significa isso? O vendedor está na cabeça, por menos de 170 eu não vendo. E o comprador falou, não pago mais que 180. Neste momento aqui, ele entrou no que a gente chama aqui de zona de acordo possível, ou ZAP. O que significa? O comprador fez uma proposta maior que o preço de reserva do vendedor. Então eles estão aqui exatamente nesse ponto. Se a partir de 170 o vendedor já faz negócio e a proposta já está maior, a chance de fazer negócio é grande. Então eles estão aqui nessa zona aqui que a gente chama de zona de acordo possível, tá? Qual é o ponto? Preço de reserva. Comprador e vendedor. Nenhum dos dois jamais deve apresentar apresentar o seu preço de reserva para outra parte, tá? Nunca deve mostrar ou evidenciar o seu preço de reserva, tá? Abrir seu preço de reserva
para a outra parte. Comprador tem esse valor em mente. Para o comprador é o menor valor possível, o valor mais alto que ele topa pagar. E para o vendedor é o valor mínimo que ele aceita fazer um negócio. Nunca revele o preço de reserva para o outro lado. Como negociar bem? Faça o seu dever de casa do seu preço de reserva e tente obter informações da outra parte. Faça um exercício. Qual seria o preço de reserva da outra parte? Você pode descobrir isso de várias formas. A pessoa está com pressa para vender? A pessoa está precisando de dinheiro? Quais são as condições dela hoje? Ela tem outros projetos? Já fez outros compromissos? Está vendendo a casa para pagar alguma dívida? Isso tudo são informações que você pode ou não descobrir dependendo do relacionamento, ou eventualmente até um corretor pode te auxiliar nisso, tá? Reduzindo a sua simetria de informação. Então o ponto é, sendo vendedor, sendo comprador, sempre tenha o seu preço de reserva e sempre faça o dever de casa de descobrir qual é o preço de reserva da outra parte. Ok?